Gente, agora a gente vai falar sobre as teorias pós-críticas. Teorias estas que acabam trazendo a temática, algumas temáticas sobre diferença, gênero, sexualidade, que muitas das vezes gera muita discussão. Então a gente precisa tratar isso com muito cuidado, com muita cautela, para que a gente possa se instrumentalizar dessas teorias e que a gente possa identificar isso nas questões. Vem comigo aqui. É importante vocês saberem desses assuntos. Teorias pós-críticas levantam questões, como eu disse, para quem é esse currículo, que tipo de identidade formará. Então, a perspectiva da identidade está muito presente nessas teorias pós-críticas. Então, você precisa ficar atento a isso aí. Vamos lá. Currículo multiculturalista. Lembra que eu falei que eu fui orientado pela professora Vera, que é um nome que trata dessas questões sobre multiculturalismo, interculturalidade. Então, com essa perspectiva da multiculturalista, destaca a diversidade das formas culturais do mundo contemporâneo. Surgiram duas perspectivas, a liberal, ou humanista, e uma perspectiva mais crítica. A liberal, ela defende ideias de tolerância, respeito e convivência harmoniosa entre as culturas. Já a perspectiva mais crítica, ela acredita que dessa forma permaneceriam intactas as relações de poder. Então, em que a cultura dominante faria o papel de permitir que outras formas culturais tivessem seu espaço. Então, são essas duas perspectivas aí. Relações de gênero, gente. Uma das palavras aí que pode aparecer na sua prova é a questão de gênero, ok? Se aparecer alguma coisa relacionada a gênero, está associada à teoria pós-crítica. Vem comigo aqui. Apareceu raça, gênero, a questão da sexualidade, as etnias, a questão do multiculturalismo, alteridade, diferença, subjetividade, significação do discurso, significação e discurso, saber e poder. Gente, tudo, a questão do feminismo, são palavras importantes a serem conectadas, associadas a essas teorias pós-críticas. Tá? E isso, gente, eu estou trazendo aqui o resumo do resumo dessa teoria. Obviamente que o Tomás Saideira da Silva ele vai fazer isso a partir de vários capítulos no livro. Ele vai, inclusive, sistematizar. O que eu trago para você é aquilo que você precisa saber para a prova. O objetivo do Mentorizar não é ficar dando aulas e aulas expositivas. Esse material básico que eu estou gravando aqui para você é para você, diante de um conteúdo, diante de uma explicação, conseguir entender o material direcionado que você está recebendo. Para você não ficar assim, nossa, não consegui captar. E aí com o Johnny aqui explicando, de repente fica mais fácil. Ou não, de repente se não ficar mais difícil, você depois me manda uma mensagem para eu entender se estou prejudicando ou se estou atrapalhando a sua vida. Vamos lá. Relações de gênero eu falei. A ideia de feminismo também é importante para essas teorias. Então apareceu as questões de gênero, o feminismo, a ideia do feminismo enquanto questionador, né, do predomínio dessa cultura patriarcal, das desigualdades, marcadamente aí, pela desigualdade entre homens e mulheres. Isso em todos os ramos da vida, ok, gente? As questões raciais e étnicas fazem parte das teorias pós-críticas do currículo. Então, essas teorias elas vão fomentar uma desconstrução dos textos raciais, uma inversão dessa ideia colonizadora. Então é importante vocês terem essa visão também. Se aparecer essa ideia de multiculturalismo, de pós-estruturalismo, tá, gente? Multiculturalismo enquanto movimento, o movimento ali contra o currículo universitário tradicional, que privilegia a cultura branca, masculina, europeia e heterossexual, ou seja, uma cultura do grupo social dominante. Então, essa ideia aí, toda vez que aparecer essa ideia de multiculturalismo, contra inversão de colonização da ideia, inclusive da linguagem, está associada à teoria pós-crítica, ou às teorias pós-críticas, que são vários espectros dessas teorias, ok? Olha aqui a teoria pós-colonial, juntamente com o feminismo e com o movimento negro. Então, esses movimentos eles vão se adensando dentro dessas teorias pós-críticas. Por isso, o número das pesquisas foi crescendo. Inclusive, a minha dissertação de mestrado e a minha produção dentro da especialização foi dentro dessa perspectiva pós-crítica, a partir de autores que trazem essa teoria pós-crítica. Simone de Beauvoir, outros autores que trazem a questão do feminismo, então a crítica à cultura patriarcal.
Então, assim, é importante ter essa visão, até mesmo para entender que texto é esse, né, curricular que a gente está falando. Vamos lá. Embasado nas teorias, nas perspectivas estruturalistas. Lembra que eu falei que a outra era estruturalistas? Então aqui a gente está falando do pós-estruturalismo. O que é o pós-estruturalismo? É um conjunto de investigações filosóficas contemporâneas que recusam os fundamentos tradicionais da filosofia, com as ideias de verdade, objetividade e razão. Então eles vão questionar essas verdades absolutas, ok? Então as teorias pós-críticas vão trazer essa perspectiva de crítica à própria ideia da filosofia tradicional. Muitas das vezes, não sei se vocês conhecem o professor Renato Nogueira. Ele foi meu professor na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele é um autor muito conhecido a partir dos seus escritos sobre a filosofia afro. A ideia da filosofia, uma subversão da ideia da filosofia grega. Então, a ideia da filosofia na sua matriz africana. Então, assim, essas ideias elas começam a se interseccionar, se convergir, para que possa a teoria pós-crítica ganhar corpo. Então, fique atento fique atento e fique atenta a essas palavras-chave: identidade, multiculturalismo, okay? Alteridade, diferença, subjetividade, significação e discurso. A perspectiva da linguística também ela aparece dentro dessas teorias pós-críticas, tá bom? A relação de saber e poder, a ideia de cultura. A gente está falando de cultura quando a gente traz a perspectiva multicultural, a perspectiva das relações étnicas e raciais. Então, a questão da representação social, até porque por análises linguísticas também, representações linguísticas que incorporam representações sociais. O feminismo, a etnia, a sexualidade. Se falou sobre essas temáticas das minorias, da étnica, do pós-estruturalismo, a gente está falando das questões das teorias pós-críticas, essa dimensão da teoria pós-crítica, ou das teorias. A gente tem o Miguel Arroyo, o próprio Tomás Tadeu da Silva são referências aí dessas teorias pós-críticas, ok? Vamos lá. Agora, aqui, gente, olha, vem comigo que eu vou te dar uma dica. Se tem um slide que você não pode dormir, você que estava aí cochilando, de repente estava cochilando, agora você não vai cochilar mais. Porque esse assunto, ele não só é importante, ele resume tudo que eu falei aqui. Todo o material que você recebeu a partir de um embasamento teórico sobre as teorias curriculares, eles culminam, todos os materiais, eles vão culminar nesse slide. Esse slide é aquele típico slide que eu falo assim, imprime e leva para a prova antes de entrar na sala de aula, antes de entrar na sala do concurso. Então, imprime, cola no espelho e fica olhando. Olha, não posso esquecer disso. Aqui eu tenho a essência de tudo que envolve as três teorias. Então, vamos lá. Teorias tradicionais. Lembra que eu falei? Da eficiência, da aprendizagem, da eficácia, do ensino, a questão metodológica, a avaliação didática muito instrumentalizada a partir de Ralph Tyler, a partir da organização, do planejamento, dos objetivos, da própria perspectiva de neutralidade do currículo, a perspectiva um pouco burocrática de organização social e de manutenção do status quo. Deixa tudo como está, síndrome da Gabriela. Deixa tudo como está ali, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Então, a organização muito mais instrumental, técnica, né, da visão das teorias tradicionais. Então, essas palavras-chave, elas são importantes para que você possa acertar na hora da prova. Inclusive, pode aparecer uma questão, já apareceu em outros concursos, trazendo essas palavrinhas para você associar. A qual teoria pertence? Palavras-chave das teorias críticas. Olha só as teorias críticas. Aí a gente tem uma mudança. A gente tem uma crítica social. Então você tem a ideia de ideologia. A questão da ideologia ela precisa ser um ponto central das teorias críticas. Porque ela começa a questionar essa ideia de ideologia dominante. Inclusive apareceu para a gente a ideia de currículo oculto. Lembra que eu falei que os interditos sociais, a questão da resistência, da reprodução cultural e social, a questão de poder,
a classe social, o capitalismo, as relações sociais de produção, a própria conscientização, ela começa a aparecer para você dentro das teorias críticas, a própria ideia de emancipação, a teoria de libertação, que um pouco que Paulo Freire vai beber nessa fonte, a ideia de currículo oculto, como eu mencionei, e a ideia do estruturalismo, que ela começa a criticar a estrutura que a sociedade está, sobre a qual a sociedade está estruturada. Então, a partir dessa teoria crítica, o conceito de estruturalismo é um conceito-chave. Já nas teorias pós-críticas, a gente tem a ideia do pós-estruturalismo, ou seja, é a subversão, é a inversão dessa ordem aí colonial do colonizador, patriarcal. Então, questões culturais passam a ser prementes nessas teorias pós-críticas. As questões de identidade, de multiculturalismo, as questões de alteridade, diferença, a subjetividade, a significação, discurso, saber e poder, cultura, representação, tudo que envolve raça, gênero, feminismo, etnia, sexualidade, as questões que envolvem análise do discurso, em que alguns autores, como Mikhail Bakhtin, eles vão trazer a ideia de linguagem enquanto instrumento, veículo dessa subversão também. Então é preciso. Alguns autores vão até falar, como Bell Hooks, vão falar sobre essa inversão da lógica da escrita colonial, estruturalista ou mesmo patriarcal. A própria Bell Hooks vai falar, ela vai querer citar o seu próprio nome, né, como citação, agora é um parênteses aqui, ela vai botar em letras pequenas, como ela acredita que a mensagem é mais importante do que a própria citação da autora. Existem outros autores também que vão trazer essa perspectiva de raça, de gênero, de representação social e de patriarcalismo, ou uma perspectiva muito de dominação para a própria análise da linguagem, ok? Então, diante desses autores, diante dessas palavrinhas-chave aqui, você não vai mais errar na prova. Então, caiu uma questão sobre teorias de currículo, você fala assim, poxa, eu lembrei daquela aula que o Johnny colocou um slide para não esquecer, com 3 caixinhas aqui, falando dessas 3 teorias, esse grupo de teorias aí, e palavras que são associadas a ela. Tá bom?